As cruzadas foram expedições militares que ocorreram entre o século XI ao século XIII. Um dos principais objetivos era manter o domínio cristão sobre a Terra Santa, assim tentando impedir a invasão islâmica. Na época existiam os chamados guerreiros cruzados, cujo o símbolo principal do manto deles era uma cruz. Os guerreiros cruzados, eles acreditavam que ao completar uma missão divina ou libertando uma terra santa, eles seriam perdoados de seus pecados. Também com isso vieram muitos mercadores emergentes que começaram a lucrar bastante, fazendo assim abastecendo, no caso abastecendo os exércitos que passavam da Europa até o Oriente. Eles também tinham outro objetivo, que era unificar as forças da cristandade ocidental. Essas forças eram divididas por guerras internas, que seriam guerras organizadas por grupos da mesma nação, e concentrar energia contra um único inimigo comum, os infiéis muçulmanos, que eram chamados assim por ser cristão e infiéis ao Deus do islamismo. Neste mesmo período de quase 2 séculos, 8 cruzadas foram lançadas, porém 2 delas jamais chegaram a Jerusalém. A quarta desviou-se de seu objetivo para atacar os cristãos de Constantinopla. A quinta conseguiu conquistar partes do Egito, mas bateu em retirada sob a pressão do inimigo. A partir do século XI, os cruzados, que utilizavam o símbolo da cruz em seus bandeiras e uniformes, foram convocados pelo Papa Urbano II e assim iniciaram-se séculos de guerras. Foram ao todo 8 cruzadas entre os séculos XI e XIII, de várias nações cristãs europeias. A primeira cruzada, ou Cruzada dos Nobres, de 1096 a 1099, os cruzados invadiram a Terra Santa e, após a vitória, criaram 4 estados cristãos: o Édesse, o Principado Antioquia, o Condado de Trípoli e o Reino de Jerusalém. A Quarta Cruzada, de 1202 a 1204, os cruzados não alcançaram o seu objetivo, pois pararam em Constantinopla e criaram o Império Latino de Constantinopla. A Oitava Cruzada, de 1265 a 1268, os egípcios conquistaram muitos territórios. O rei francês Luís IX retoma as cruzadas com o objetivo da Convenção de Emir de Tunis. Sexta curiosidade. Entre a terceira e a quarta cruzada, houve a Cruzada das Crianças. O movimento contou com cerca de 50.000 crianças que foram enviadas para o Oriente, despreparadas e sem condições de combate. Muitas morreram ou foram escravizadas. A ideia partia do princípio que somente almas puras poderiam vencer os muçulmanos e retomar Jerusalém. De acordo com estudiosos, este evento mistura fatos reais com fantasias. Curiosidade. A mais famosa das expedições foi a Terceira Cruzada, chamada de Cruzada dos Reis. Dela participaram Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, Felipe Augusto, rei da França, e Frederico Barbarroxa, imperador do Sacro Império. Esta cruzada terminou com um acordo de paz entre Ricardo Coração de Leão e Saladino, sultão turco. O acordo determinou que Jerusalém fosse mantida sob o controle turco, mas os cristãos teriam permissão para realizarem peregrinações religiosas na região. Oitava curiosidade. As cruzadas medievais foram financiadas principalmente por reis, nobres e pela Igreja Católica. Nona curiosidade. Os principais meios de transporte dos cavaleiros foram cavalos e barcos. Décima e última curiosidade. Apesar do caráter religioso, muitos cavaleiros cruzados realizavam saques e roubos em cidades do Oriente, principalmente durante o retorno para a Europa. Importância das cruzadas. Nobres, camponeses, crianças, enfim, grande parte da sociedade europeia se envolveram nesse combate que se estenderam por mais anos. Entretanto, a importância maior das cruzadas está no fato de elas terem ajudado a iniciar um processo que colocaria fim ao isolamento da sociedade feudal. Ao mesmo tempo em que cruzava o continente e o mar Mediterrâneo e estabeleciam contatos com outros povos, os europeus fortaleciam as cidades e o comércio. Com isso, se obtevia a ordem do mundo rural, na qual a sociedade medieval estava fundada. Assim, as cruzadas
que de início representaram uma alternativa para a manutenção da sociedade medieval, com o tempo se mostraram responsáveis pela formação de outra ordem social.